na AZ Galeria, hoje dando continuidade ao nosso projeto do podcast AZ Convida. Hoje entrevisto duas irmãs, a Aline da Croce Mendonça, que é arquiteta, e a Aliane da Croce, engenheira. Então, esse nosso podcast promete bastante. O assunto será arquitetura e engenharia. Se complementam? Vou começar perguntando para a arquiteta Aline o que vem a ser um projeto de arquitetura. Então, Ângela, antes de te responder, quero agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha área, né, em junção com a área da minha irmã, da engenharia, né, são dois temas que se interligam, né, na sua totalidade, né, e tratando de um projeto arquitetônico, o que seria um projeto? Ele é um projeto que engloba, né, todo o meio construído, né, então seja uma casa, seja um comércio, seja uma reforma, uma indústria, né, seja uma praça, né, a arquitetura engloba tudo aquilo que é planejado, né, inclusive o mobiliário, né, o mobiliário também pode ser projetado por arquitetos. Então a área do arquiteto ela é muito ampla, né, ele começa através, né, do desenvolvimento do que se planeja ter, né, do que se quer ter construído, né? Então, numa residência, a gente parte do programa de necessidades da pessoa, do cliente, né? Ele quer um quarto, 2 quartos, a garagem para um carro, né? E todo esse planejamento, né? A gente já começa a desenvolver na nossa cabeça não só a forma, né? Como muitos dizem que o arquiteto é só estética. A gente já começa a pensar em como vai ser construído, né, essa obra, de que maneira ela vai ser desenvolvida ali no seu planejamento, né, no papel realmente, né, e nesse momento condicionantes já são, né, colocados em pauta, como ventilação, iluminação, né, a experiência que o usuário vai ter dentro daquele ambiente. É toda a parte de funcionalidade, né? O funcional, né, hoje em dia se fala muito nessa experiência do usuário, né, todo o ambiente que a gente entra, que a gente usufrui, fica marcado a experiência que se tem naquele ambiente, né, e isso tudo é arquitetura, né, e a arquitetura ela vem se transformando, né, no decorrer dos anos, né? Agora na pandemia mesmo ela teve uma super transformação, né? As pessoas começaram a olhar para dentro das suas casas, o comércio mudou, né? Os escritórios mudaram. Hoje em dia não se tem tanta necessidade de estar dentro do escritório, dentro de uma empresa, né? O escritório está dentro da residência também, né? Então olha quanto a arquitetura mudou nesse momento de pandemia. Né? E eu acho que o trabalho do arquiteto também, ele vem sendo valorizado, mais valorizado, porque tempos atrás a gente falava em contratar um arquiteto, era uma coisa quase impossível, era para poucos, né? E hoje as pessoas cada vez mais se deram conta de que um projeto com um arquiteto, o custo de um projeto, ele até é menor do que as tentativas que as pessoas podem fazer sem um projeto de arquitetura. Exatamente, né? Hoje, então, eu vejo que o projeto arquitetônico, os arquitetos, de uma maneira geral, eles estão sendo muito mais valorizados, até em função disso que tu acabaste de falar, que as casas tomaram uma importância maior para as pessoas, né? Não são só dormitórios, né? Mas são locais onde a gente tem todas as nossas experiências de vida, né? Hoje se percebeu que a arquitetura, né, não é só o lugar onde tu mora e onde tu trabalha, né? A arquitetura te traz uma vida saudável, né? Ela pode... Hospitais mesmo, hoje em dia, não são mais tão frios, né? Eles pensam na biofilia, que isso ajuda no tratamento, né? Na cura das pessoas. O que aquela pessoa vai sentir estando dentro daquele ambiente que tem uma iluminação natural, que é bem ventilado, né? Que não é um ambiente fechado, úmido, né? Então a arquitetura foi valorizada. Hoje se percebe o quanto é importante um ambiente bem planejado e bem pensado, né?
Por que um projeto, né, não se tira da internet e se coloca em qualquer terreno? Porque tem questões de ventilação, tem orientação solar, né, tem a mão de obra que ali se tem disponível, né, a gente tem que trabalhar com essa realidade, né, a gente mora em Bagé, né, uma cidade que é do interior, então tem muitas coisas que são difíceis da gente ter acesso aqui na cidade, e então a gente tem que pensar nisso na hora de projetar, para que esse projeto seja exequível, né, que ele seja capaz de sair do papel, né, e que ele saia do papel de uma maneira confortável para quem está ali contratando esse serviço, né, que seja acessível, né, o projeto de arquitetura, ele não pensa só na forma, na estética, né, ele pensa no conforto, ele pensa, o imóvel ele tem que ser durável, ele tem que ser resistente, né, ele tem que ser muitas vezes atemporal, né, porque hoje as coisas mudam muito de uma hora para outra e daqui a pouco tu fez uma casa que já não é mais na moda, né, que já não está mais naquele estilo arquitetônico, mas a pessoa não muda a fachada toda hora, né, então o projeto ele tem que abranger um período, né, e que faça uma leitura, né, do proprietário, né, que identifique ali as características do proprietário e também do meio que ele está inserido, né. Exatamente, isso eu costumo dizer, né, que o arquiteto ele tem que ter muito de um psicólogo, Com certeza. né, porque tem que conversar com o cliente, tem que captar qual é a expectativa do cliente e também muitas vezes tem que direcionar o cliente, né, porque às vezes o cliente quer alguma coisa que o arquiteto sabe que não vai ficar bom, mas tem que saber como lidar com tudo isso, né? Como encaminhar esse projeto, exatamente, né? O arquiteto, ele tem muito de psicologia. Eu muitas vezes, assim, quando eu recebi clientes que eram muito, assim, certos de uma ideia e eu percebi que, de repente, aquela ideia não vai funcionar, eu fazia as duas propostas. Eu fazia a proposta dele e eu dizia, mas eu quero te mostrar outra coisa, né? E explicava o porquê daquilo, né? Porquê que aquela ideia dele inicial transformada numa maneira, né, que fosse mais funcional, que fosse mais coerente. E geralmente acaba o cliente entendendo, né? Claro. Querendo ou não, o cliente não é o profissional que está ali tratando da obra, a gente trata com um projeto, né, diariamente, né? Eu estou formada há 15 anos, eu trabalho com isso e a gente tem ideia, né, do que funciona e o que não funciona. Por mais que às vezes o cliente tenha uma ideia muito definida, geralmente acaba aceitando um meio termo. E é exatamente isso que tu disse. A gente tem que ter essa sensibilidade de transpor para o papel o que o cliente nos solicitou, né? Mas que seja uma coisa funcional, viável, né? Viável. E que vá satisfazer, né, a obra como um todo. E assim, num projeto seja um projeto residencial, seja num projeto de construção, né? Porque o arquiteto ele trabalha tanto com o projeto de construção, não sei se seria esse o termo, como também um projeto de interiores, Sim. né? Mas no caso um projeto de construção que entra mais no nosso tema de hoje aqui. O que vem primeiro, o projeto arquitetônico ou um projeto com um engenheiro? Sabe que uma das primeiras coisas que eu lembro da faculdade era forma e função, né? Forma e função, o que vem primeiro? Não tem um primeiro. A coisa tem que encaminhar meio junto. E a estrutura é a mesma coisa, né? Quando a gente está projetando, vamos dizer, um espaço comercial que tem vãos maiores, né? A gente já tem que ter na ideia, né, o que vai ter de estrutura ali, onde é que eu vou precisar ter um pilar, onde é que vai passar uma viga, né, porque essa viga vai atrapalhar minha iluminação, daqui a pouco eu vou ter que ter um forro, né, então a gente tem que ter essa ideia, mesmo que eu não projeto estrutura, né, mas a gente já prevê, né, na hora que tu tá elaborando o projeto, que vai precisar de uma estrutura ali, que esse prédio tem que parar em pé e que eu preciso prever, né, certos momentos estruturais dentro dessa planta, né? Então eu digo que vem a arquitetura, mas a engenharia vem coladinha, né? Vem junto porque a gente tem que ter esse pré-dimensionamento para poder fazer um projeto que seja executável, né? E que seja seguro e que esteja ali para atender
né, as necessidades ali que o Do cliente. E no caso, assim, o que não sei se seria essa a pergunta, assim, o que é mais fácil, assim, é projetar do zero ou pegar, porque a gente vê muito aqui em Bagé, a gente tem prédios maravilhosos, né, e muita reforma. O que para ti, assim, seria mais fácil, assim, projetar do zero ou fazer uma reforma? Eu acho que o mais fácil seria o projetar do zero, né? Porque tu tem mais liberdade, né, de começo e de começar a desenvolver um projeto. Só que o projeto de reforma é um desafio muito legal, porque tu vê a transformação num prédio, né? Que nem tu disse aqui, a gente tem um patrimônio histórico protegido, né? Que causa bastante orgulho, e eu ia dizer bastante conflito aqui entre opiniões. Ai, também. Né? Eu sou totalmente a favor, né? Totalmente, não vamos dizer assim, tem algumas coisinhas que, né, não precisavam ser tanto, mas eu sou, né, o nosso patrimônio é maravilhoso e eu adoro ver a transformação dos prédios, né? Então, cada vez que um prédio histórico ele é reformado, ele tem um novo uso e aquele uso funciona para os dias de hoje, isso é muito bacana, né? Porque não precisa a gente desmanchar aquilo. Porque quando a gente fala em desmanchar um patrimônio, a gente não está desmanchando um prédio, né, uma parede, a gente está desmanchando uma história. Uma história, né? exatamente. E além da história, a gente está desperdiçando material, que hoje em dia a gente tem que pensar na questão, né, da sustentabilidade. Então, olha a quantidade, né, de material que vai fora e que está ali para ser usado, né? Então, muitas vezes materiais nobres. Com né? certeza, que não se usa mais, que não se acha mais. Exatamente. Né? Que hoje seria até impraticável pela questão financeira, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, cada vez que eu vejo um prédio desse assim, recuperado, né, reformado e com novo uso, é uma satisfação muito legal, assim, é mais trabalho com certeza, mais fácil fazer um projeto do zero, tem toda a questão, né, tu adaptar, hoje em dia a gente pensa muito na acessibilidade, né, as lojas querem vitrines, né, e tudo isso a gente tem que dar um jeito de fazer sem desmanchar aquela história, então eu acho que quando o prédio funciona e o projeto fica legal, e geralmente fica legal, eu acho muito, muito bacana. Seguindo, Aline, nesse assunto assim sobre lugares que têm história, né? Então daí eu já vou puxar um pouquinho para o lado da arte também, porque eu acho que todos esses prédios, como a gente tem, por exemplo, aqui em Bagé, né? Que são prédios que têm uma história, são prédios, a maioria deles centenários, né? Então a gente vê que são verdadeiras obras de arte. Porque hoje em dia a gente tem uma arquitetura mais, não sei se o termo seria minimalista, assim, né? Mais com desenhos mais retos, assim, mas a gente tem aqui, aqui em Bagé prédios maravilhosos, não só em Bagé, né? Mas em outras cidades aqui do nosso estado e de outros estados, prédios que são verdadeiras obras de arte. E a gente vê assim que o projeto ele tem uma relação com a arte porque é um projeto pensado assim de uma forma diferente. E também eu queria que tu nos falasse assim um pouquinho, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos prédios, dos projetos do Oscar Niemeyer, que era um arquiteto e que os prédios são verdadeiras obras de arte, né? Então, como é que fica essa questão assim do projeto arquitetônico que é uma obra de arte, né? Como tu acha assim que ele nasce, que ele tem também todo o lado de repente do suporte técnico da parte de engenharia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre esse tipo de projeto. O Oscar Niemeyer, né, um arquiteto, mas tido como um verdadeiro artista, né, do nosso país, né, foi um marco na arquitetura mundial, né? Temos inúmeras obras maravilhosas dele. E o Oscar Niemeyer, apesar de ser um arquiteto, ele tinha muito conhecimento de estrutura, né? Ele era muito ligado ao concreto, né? E ele mesmo, quando ele projetava, ele já tinha essa noção do que ficava em pé e o que não ia ficar em pé, né? Porque
tem aquele museu do olho mesmo dele, né? Quando ele projetou, ele tem o conhecimento técnico sobre a estrutura, o concreto, e sabia que aquilo lá era possível de ser executado, né? Então, o desenho do Oscar Niemeyer, aquela arte toda dele, né? A arquitetura não era simplesmente uma construção, ele era um arquiteto, artista, e que tinha muita noção da estrutura, né? E a gente só tem aqueles prédios hoje em dia porque se teve as 3 áreas, né? A arte, a arquitetura e a engenharia. Né? Então, eu acho que quando se fala de arquitetura, né, que tem um marco na nossa história, no nosso país, mundialmente falando, as 3 artes estão juntas. Né? É a engenharia, é a arte e é a arquitetura. Eu acho que uma complementa a outra e nenhuma funciona, né? Uma sem a outra. A arte ela é livre, ela dá alma, né? Mas o que dá a funcionalidade, né? A questão que a gente falou, sustentabilidade, a organização dos espaços é a arquitetura. E o que deixa tudo isso em pé é a engenharia. Engenharia, exatamente. É a engenharia. E a arquitetura, eu vejo muito assim, a arquitetura como verdadeira arte, né? Porque o profissional criar um ambiente ou criar algo que seja mais relacionado com arte é um processo criativo que corre muito paralelo à arte, Sim, né? sim. Eu vejo o arquiteto muito como um verdadeiro artista também. Sabe que hoje em dia, né, como a gente falou, essa questão da mão de obra, cada vez a gente tem menos acesso, assim, como tu falou, nos prédios antigos, né, tinha toda aquela uso de madeira, materiais mais né, que até não as se fachadas, usam, né? mais elaboradas, né? Exatamente. Então hoje eu vejo que no escritório, assim, quando a gente está projetando, a gente já cria elementos na própria estrutura da casa que sejam elementos decorativos ou de arte, né? Que a própria casa tenha esses elementos já como compondo a arquitetura, mas que também não seja tão funcional, que seja um pouco mais voltado assim à questão decorativa, né? Então, quando a gente projeta espaços assim arquitetônicos, né, é difícil se desvincular da arte, né? A gente procura trazer emoção, né, para dentro do teu projeto, procura trazer uma experiência diferenciada, né, que senão acaba sendo uma cópia, né? Uma casa é quarto, sala, cozinha, né? Então a criatividade é o que vai tornar esse ambiente único, né? E é isso, tudo interligado. E até a questão do profissional, né? A criatividade que faz um profissional se destacar mais, né? Sim, sim. Ou menos, né? A falta de criatividade, porque eu acho que realmente é bem como tu disseste. Elaborar um projeto assim básico, né? Todos os profissionais eles estão aptos a fazer. Sim. Mas um projeto que seja algo, que tenha algo mais, assim, que tenha que seja uma criação maior, que tenha alma, assim, como algo mais artístico, são profissionais de destaque, né? A gente não pode esquecer da alma na arquitetura. Isso não dá, porque senão realmente se torna uma planta baixa funcional e ponto, né? Então a gente tem que sempre lembrar que aquele projeto, para ele ser único, para ele ser agradável, né? E ser daquela pessoa, ela tem que ter alma, né? O projeto tem que vir com alma, tem que vir com algum diferencial. Exatamente, né? Aliane, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Aline. O que vem a ser um projeto de engenharia? Então, Ângela, como bem colocou, né, a minha irmã, arquitetura e engenharia se complementam. A gente vê que o arquiteto ele tem esse olhar, esse feeling mais sensível, né, para disponibilizar os espaços, o conforto térmico, a estética dos ambientes, né? E nós, engenheiros, a gente dá toda essa base, né? Toda essa estrutura para que essa idealização do arquiteto, né,
ela aconteça. Então, é muito importante, né, essa parceria, essa união, essa troca entre os profissionais, né, na elaboração tanto do projeto arquitetônico quanto no projeto estrutural. Eu sempre digo também que o cliente ele precisa entender que quando ele contrata um profissional, arquiteto ou engenheiro, ele não está só fazendo um investimento, ele também está fazendo uma economia, porque nós profissionais, nós orientamos, né, tanto na compra dos materiais, né, no emprego dos materiais, na indicação da mão de obra, que é muito importante e primordial, né, para que uma obra fique muito bem executada. Então, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, se tu tens ele dentro de uma obra para fazer esse gerenciamento, tu acaba tendo uma economia, você acaba não tendo aquele desperdício de material quando você não tem um profissional, né, dentro da tua obra. Aliane, tu falas em projeto estrutural, né, a parte da engenharia, mas é somente o projeto estrutural que compete ao engenheiro projetar, no caso? Não. Compete ao engenheiro também, né, projetos complementares além do projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto também de comercial PPCI, assim como também é de atribuição do arquiteto e urbanista, né, também fazer esses projetos complementares. E como é que fica esse trabalho do engenheiro com o arquiteto? Eu sei que vocês são irmãs, daí facilita essa parceria. Mas no geral, assim, como que é trabalhar a engenharia e a arquitetura em conjunto? Hoje em dia a gente já tem, né, já se tem essa maior compreensão, né, Ângela, que o arquiteto ele tem essa maior maestria, né, mais afinidade aí de elaborar um projeto arquitetônico e acaba, né, ficando para nós engenheiros os projetos complementares. Então, é sempre muito importante, né, os profissionais, né, terem essa troca, essa afinidade, né, essa parceria também. Eu conto nos dedos quantos projetos arquitetônicos a gente teve que interferir na arquitetura, né, ou da fachada, ou de um ambiente, enfim, justamente para dizer assim, quando eu recebo um projeto arquitetônico, a gente já olha, né, grandes vãos, né, se o arquiteto pensou ou não pensou nas dificuldades de vencer esses vãos, né, mas tudo é conversado tanto com o arquiteto quanto com o projetista, né, e com o cliente para a gente ir ajustando, né. Então a gente acaba fazendo essa compatibilidade entre os projetos arquitetônicos e os complementares, né, que é o estrutural, né, o hidro e o elétrico. É que como a Aline frisou, a questão, quando se faz o projeto arquitetônico, o arquiteto já tem uma noção, assim, Muitos profissionais já têm, muitos profissionais já têm essa noção, né, de como não é só tu projetar e não saber como tu vai sustentar essa estrutura, passa pro engenheiro, né? E agora vê o que dá pra fazer. Te vira, né? Mas não, o arquiteto já tem essa compreensão, muito deles já tem essa habilidade, né, e esse tato de compreender, né, que vai ser preciso, né, dar uma estrutura, né, para vencer grandes vãos e grandes obras também, como vocês estavam falando aqui antes, né. Então eu vejo assim que uma coisa caminha ao lado da outra, não dá para andar sozinho, né. Os profissionais se complementam e é muito importante que a gente tenha sempre esse entendimento e esse conhecimento para a gente, né, vencer principalmente a necessidade, né, dos clientes. Não, e o cliente ele só tem a ganhar com essa parceria, né? Porque quanto mais tiver o lado técnico junto com o lado da criação, mais facilmente a coisa até para acontecer, né? Uma troca, até para a gente poder também fazer com que o cliente entenda que a gente pode modificar algumas coisas, né, que não é só aquilo também que ele pensa, né, mas o profissional também induzir, né, e fazer com que o cliente entenda que aquilo é possível e que aquilo não é possível, né, enfim. Então vai muito aí dos profissionais, enfim, e nós, né, estamos aí justamente para resolver, né, essas necessidades, né, e
e tirar essas estruturas do papel. E até essa questão, como a gente estava conversando, eu e a Aline, não só do projeto que começa do zero, mas também do projeto que faz parte de uma reforma, mantendo uma fachada ou mantendo algum item assim que seja importante, né? Angela, eu digo também que a engenharia move o mundo, né? A gente não faz nada sem engenharia, né? É infraestrutura, é tecnologia, inovação, é mobilidade e segurança, né? É saneamento básico, é meio ambiente, enfim, tudo está interligado com a engenharia e também com a arquitetura. Prova disso até é que até pouco tempo atrás o órgão que regulava tanto a engenharia quanto a arquitetura era o mesmo. Era o né? mesmo. Então, isso também Os conselhos agora são independentes, né? Antes o CREA também incluía os arquitetos e urbanistas. Hoje eles têm um conselho independente, que é o CAL, e os engenheiros então ficaram, né, com o CREA. Bom, a gente já pode ver que poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse assunto que é super interessante, o assunto da arquitetura, da engenharia nos projetos. Mas, para finalizar, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de vocês e já deixar um convite para uma próxima vinda de vocês aqui para a gente fazer um outro podcast para nós continuarmos essa explanação que está super interessante. Mas vou deixar uma última pergunta para finalizarmos. Onde é que vocês acham que a arquitetura e a engenharia se complementam? Então, Ângela, a arquitetura e a engenharia elas se complementam como um todo, né? Elas caminham em parceria, caminham juntas, né? Onde o arquiteto ele planeja, ele sonha, ele idealiza, né? E ele constrói esse ambiente magnífico, né? Onde as pessoas vivem, as pessoas interagem, as pessoas socializam, as pessoas, como eu falei do hospital, elas se curam, né? Mas nada disso se sustentaria sem uma boa estrutura, sem um bom planejamento estrutural, sem uma boa infraestrutura, né? O prédio a gente não fala só de construção em paredes, né? O prédio ele tem todas as infraestruturas necessárias para que esse prédio se torne funcional, né? Que sirva para aquilo que ele se propôs. E isso tudo tem a ver com engenharia, também com arquitetura. Então, quando a gente fala de construção civil, no meu ponto de vista, é difícil tu falar só da arquitetura ou só da engenharia, né? As duas têm que caminhar juntas, né? A gente, até um tempo atrás, tinha até uma rixa entre arquitetos e engenheiros, e hoje a gente vê que não existe mais isso, que cada um, né, respeita o seu espaço e a gente consegue trabalhar junto e consegue ter essa troca, essa conversa, né? Como a Liane mesmo disse, se tiver que alterar alguma coisa em relação à planta, em função de uma estrutura, né? Isso tudo se resolve, né? Então, a arquitetura e a engenharia, elas têm que caminhar sempre de mãos dadas, sempre juntas. E vamos dar o exemplo aqui, né, Aline, da própria AZ Galeria, que é um patrimônio histórico aqui na cidade de Bagé, que foi todo reformado, mantendo, né, Ângela, as características originais arquitetônicas, e tem aí grandes vãos com estruturas aparentes em concreto armado, enfim, claro, com a arte, né, dando alma a toda essa edificação. E, Ângela, te agradecer mais uma vez pelo convite, né, e te parabenizar por essa iniciativa tão legal, tão bacana, né, da gente poder falar das nossas profissões, né, da engenharia civil, da arquitetura, né, e mostrar para as pessoas cada vez mais da importância, né, do nosso trabalho, né, na sociedade. Eu fico super feliz com esse nosso segundo podcast, com esse assunto super interessante, e com certeza vocês vão voltar aqui na AZ Galeria para a gente seguir com esse assunto que tem muita coisa para a gente conversar. Com certeza. Obrigada.